Boa tarde, gente. Acho que vamos começar já deu a hora. E eu sou Isaac Souza, eu sou o atual presidente e diretor de comunicação da LACENF. Sou o primeiro, né, presidente e diretor, e somos a primeira diretoria da LACENF, que foi fundada em setembro do ano passado. Já tivemos outros eventos, e com a pandemia é necessário, né, se adaptar, e nós tivemos, né, esse incentivo de fazer aulas abertas e lives. Essa é a nossa segunda live, né, digamos assim, mas com o nome de aula aberta. Essa aula aberta vai ser sobre terapia larval. Foi organizada pela LACENF, né, que é a Liga Acadêmica de Cuidados de Enfermagem e Estomaterapia, e pelo projeto de extensão Estomaterapia, integrando ações de cuidado e orientação à comunidade, ambos da UFRJ, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, de campus de Macaé. Antes de começar, a LACENF é formada por alunos, é uma liga acadêmica, é formada por alunos da Universidade da UFRJ Macaé, é a primeira e única liga de estomaterapia do Rio de Janeiro, e como liga acadêmica, ela sempre promove o aprimoramento interno dos ligantes e diretores, mas também temos como objetivo expandir esse conhecimento para toda a comunidade, visando melhorar o conhecimento dos profissionais sobre as alterações e o melhor manejo em estomas, feridas, incontinências anal e urinária. Então, gostaríamos de convidar para iniciar sua exposição a enfermeira Juliane Barreto Ferraz, que é enfermeira graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, é especialista em enfermagem dermatológica com ênfase em feridas pela SOBEND, especialista em epidemiologia para serviços hospitalares pelo MEC, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, especialista em segurança paciente pela Fiocruz, especialista em educação para a saúde pelo Profai, e atualmente é presidente da Comissão de Curativos do Hospital Universitário Onofre Lopes, da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde trabalha com desbridamento biológico, sendo pioneira na aplicação da terapia larval em seres humanos no Brasil. Boa tarde, enfermeira Juliane, pode abrir seu microfone. Boa tarde a todos, boa tarde, Isaac, muito obrigada pelo convite. Boa tarde. E a todos que estão aqui presentes, também agradeço a oportunidade que ela sempre está me dando de falar um pouquinho do trabalho da gente e trocar experiência com vocês, né, que estão agora começando numa profissão tão árdua, tão bela, tão sensível, tão incrível como é a enfermagem, né. Eu sou formada há 39 anos e continuo todos os dias amando ser enfermeira, querendo ser enfermeira para todos sempre, em todas as vidas que eu viver, né? E acho muito legal que as ligas estejam muito empenhadas no aprofundamento científico do nosso fazer. Porque a enfermagem tem que ter certeza do que faz, e a gente só tem certeza do que faz se a gente se embasar na ciência, né? Ainda que haja controvérsias e que algumas pessoas digam o contrário, não é assim. A ciência ainda é soberana, ainda que a gente não concorde com algumas coisas que estão postas, mas, enfim, estamos aqui para discutir isso, exatamente. Então, assim, muito obrigada pela oportunidade, é um prazer estar com vocês. Então vamos começar a conversar um pouquinho sobre a terapia larval, que recebe inúmeros nomes na literatura, tem vários descritores, né? As pessoas chamam de terapia de Magô, ou magoterapia, desbridamento biológico, biocirurgia, biodesbridamento, desbridamento com larva de mosca, enfim. Existem inúmeros descritores que permitem que quem quiser pesquisar um pouquinho além sobre o assunto, tenha uma gama maior de possibilidades de encontrar, tá certo? Dentre os tópicos que a gente conversou, a gente elencou os mais importantes, e o que a gente vai versar aqui é exatamente todas as maiores dúvidas que as pessoas têm quando nós fazemos as capacitações aqui em Natal, ou quando alguém entra na rede social e faz o questionamento.
Então, o primeiro deles é o que diferencia a terapia larval da miíase. Muita gente me procura ou me liga, enfim, perguntando o que é que faz com aquelas larvas de mosca, como é que tira, como é que manuseia, como é onde joga fora, enfim. Quando chega nas unidades de saúde e não domina muito bem o manejo. E aí, o ideal seria que todos nós conhecêssemos a diferença de uma coisa e de outra coisa. Por essa razão que a gente está fazendo tanto a divulgação da terapia larval e desmistificando o fato de ela não ser uma miíase facultativa, ela não é uma miíase oportunista. E aí, o que diferencia a terapia larval, isso aqui foram larvas que eu coloquei nessa ferida, isso aqui é um pé que foi amputado a nível da área metatarsiana, e esse doente evoluiu com necrose sobre necrose sobre necrose, e foi amputando e tudo mais, e chegou nesse patamar, ele não tinha mais condição clínica de ir para o centro cirúrgico, e a gente escolheu fazer terapia larval, que, na verdade, não deveria ser a última escolha, ela deveria ser a primeira. Nos países mais desenvolvidos, as pessoas não esperam que a infecção se estabeleça, as pessoas não esperam que a ferida necrose mais ainda para instituir a terapia larval. Ela é a primeira escolha. Aqui no Brasil, infelizmente, a gente ainda não chegou nesse patamar, mas estamos trabalhando arduamente para que isso aconteça. Então, voltando aqui nesse coto de amputação, eu coloquei 200, 300 larvas, eu não me lembro, isso faz... E tá tranquilo, Isaac? Sim, estou me vendo. Estão me ouvindo bem? Sim, sim. Ok. Então, elas foram apostas por mim e por minha equipe, tá? E aqui elas estão nesse leito há 48 horas. Diferente da miíase. Todo mundo já deve ter visto essa foto, todo mundo chama terapia larval de miíase, equivocadamente, inadvertidamente, porque crê que pelo fato de ter larva permeando um leito de uma lesão, né, uma chaga, isso significa que essa larva ela vai prejudicar, ela vai fazer mal, quando na verdade não é assim. Então, o que diferencia essa técnica dessa ocorrência ou dessa infestação é a seletividade do inseto. Essa larva é de uma mosca, necrobiontófaga ou necrófaga, ou seja, um animal que põe um ovo, e esse ovo se transforma numa larva essencialmente seletiva para o tecido morto. Esse indivíduo, ele foi parasitado por uma espécie de mosca que a gente não sabe qual foi, e essa larva aqui é uma larva que parasita essa chaga e digere tecido vivo e tecido morto. Então, a princípio, a primeira coisa que a gente, participante dessa live, precisa entender é que terapia larval é uma técnica, é um tratamento, a larva é terapêutica, em detrimento da miíase oportunista, que acontece quando qualquer tipo de mosca, quer seja seletiva ou não para necrose, deposita um ovo ou uma larva numa chaga, numa ferida, num orifício natural, e essa larva invade esse indivíduo. Eu espero ter me feito compreender. E aí as pessoas me perguntam, que inovação é essa? Por que eu inventei essa técnica? Né? Como é que eu consigo fazer? Onde é que eu compro essa larva? Como essa larva chega no meu hospital? E tudo isso a gente vai discorrer ao longo desse encontro com vocês. Historiando um pouquinho a terapia larval, há relatos na Bíblia, por exemplo, que em Jó as pessoas encontram esse relato e diz que meu corpo está coberto de vermes e cascas de feridas e minha pele está rachada e vertendo pus. Então, há milhares de anos já se observava que corpos parasitados por larvas, por vermes, por alguma coisa, se apresentavam de uma forma um pouco diferente do que aqueles corpos que não eram parasitados. Os aborígenes, que são
que é uma população extremamente antiga da Austrália, eles comumente, eles faziam uso em suas feridas, em seus machucados, de insetos, não só da mosca, mas de outros que até hoje são utilizados, né, como a abelha, como o berne. Então, assim, essa evolução histórica é que para que todo mundo entenda que a terapia larval ela é milenar, ela não é uma técnica nova, ela não é de agora, e ela não está precisando ser, como é que eu digo, testada a título de dizer que ela funciona. Então, assim, quando a gente começou, a gente teve que quebrar uma série de arestas, né, de barreiras, porque as pessoas achavam que nós estávamos inventando um procedimento onde a gente ia botar verme de mosca, como eles chamavam pejorativamente, no leito de uma ferida. E não é assim. Existe todo um processo, existe todo um protocolo, existe toda uma literatura que dá respaldo, que dá retaguarda, para que a terapia larval seja feita, tá? Os incas e astecas, eles também usavam, e está descrito muito bem nas suas civilizações, nas suas culturas, a ocorrência, a observação do parasitismo de determinados animais em detrimento de favorecimento das populações, né? Formalmente, digamos assim, por volta de 1500, 1550, esse cirurgião chamado Parré, ele observou larvas em alguns ferimentos. Contudo, apesar de ter sido na literatura relatado que ele foi um dos primeiros a fazer essa observação, também diz na literatura que ele não levou muito a sério. Ele viu aquele parasitismo, aquele verme, como eles chamam, né, e não debruçou muito o olhar, ele não se preocupou muito com aquilo. Alguns artigos dizem que ele retirou com uísque, outros dizem que foi com conhaque, enfim, e ele não valorizou. Por volta de 1800, Larrey, que era o cirurgião-chefe da equipe do fronte de batalha de Napoleão Bonaparte, ele percebeu que alguns soldados parasitados durante a guerra, durante as batalhas que eles travavam, que tinham feridas e que tinham moscas sobrevoando, uma mosca azul sobrevoando esses indivíduos que estavam lá na fronteira, né, no fronte de batalha, ele percebeu que as feridas desses indivíduos evoluíam melhor e que eles não tinham tanto pus, tanto cheiro, nem tanta febre. E aí começou o despertar para se voltar o olhar para esses animaizinhos. Em seguida, são todos médicos, esses referidos anteriormente também, assim como Zacarias. Mais ou menos em 1860, foi relatada que durante a Guerra Civil Americana, esse doutor, esse médico Zacarias, ele fez a primeira aplicação oficial. Então, assim, mais uma vez, a gente está trazendo a literatura, dando retaguarda, que é uma técnica milenar, e que apesar das primeiras observações terem sido feitas ocasionalmente, né, intencionalmente houve em 1800 a primeira aplicação. Aí chegou Bahia também é médico, Bahia é tido como o precursor da terapia larval na modernidade, digamos assim. Ele observou que as feridas ficavam mais bonitas, mais exuberantes, que aquelas de difícil cicatrização, principalmente aquelas onde a osteomielite já estava instalada e que, obrigatoriamente, aquele indivíduo, aquele portador, iria ser amputado. Ele fez um estudo, por volta de 1920, onde ele tratou 6 pacientes, 6 portadores, e ele conseguiu a recuperação desses 6 portadores usando terapia larval, e todos os portadores cursavam com osteomielite, e em mais ou menos 60 dias ele conseguiu reverter os quadros. Contudo, alguns desses portadores, se eu não me engano 2, morreram de tétano. Foi aí que Bahia, que era um pesquisador, um cientista, ele pensou como poderia esterilizar os ovos, e aí ele começou a estudar esse processo já em 1920, tá? Em 1930, ela era amplamente utilizada, mais de 300 países dos Estados Unidos já faziam uso.
mais de 300 cidades dos Estados Unidos já faziam uso, tá? E a literatura versa que 91% dos profissionais médicos na época, que eram aqueles a quem competia fazer terapia larval, estavam completamente satisfeitos com a evolução. Por volta de 40 surgiram técnicas mais apuradas de cirurgia, de limpeza, de antisepsia, de asepsia e tudo mais, e surgiu o antibiótico, a penicilina, naquela época. E foi aí que a terapia larval entrou em descrédito, porque quando surge o antibiótico, a gente, infelizmente, é extremamente voltado para a medicina curativa, né? A gente não é voltado para a medicina preventiva, e aí a gente deixou de usar a larva. E aí, como tudo vem da natureza, e pelo uso indiscriminado, por a gente ter um antibiótico muito à mão, digamos assim, a gente faz uso de antibiótico para tudo, quer dizer, as pessoas fazem, né? Aqui em casa a gente não costuma fazer isso. Foi que, com a resistência bacteriana, por volta de 1980, a terapia larval ganhou vulto novamente. Ela voltou a ser versada, ela voltou a ser olhada com outros olhos, e até hoje, né, de 1980 até 2020, até hoje, o mundo faz terapia larval. Em 95 foi fundada a Sociedade Internacional de Bioterapia, isso é bem legal, porque a gente, por ser um animal, por ser uma larvinha, por ser um vermezinho e tal, por vir da mosca, por ter atrelado a mosca a questão da sujidade, da sujeira do asco e tal, a gente julga que o inseto, a bioterapia, as coisas que venham da natureza e que advenham de um bicho, não possam ter uma formatação a nível mundial, e na verdade tem. Então, desde 1985 existe 1995, perdão, existe uma Sociedade Internacional de Bioterapia que trabalha a questão não só da terapia larval, como de outras bioterapias, tá? E, assim, existe, inclusive, no Facebook uma página dessa sociedade, para quem tiver interesse, para quem quiser debruçar melhor ou olhar com relação a isso. Desde 2005, o FDA regularizou o uso nos Estados Unidos e permitiu que os médicos a prescrevessem. Tá? E, terminando o histórico da terapia larval, em 2012 eu apliquei a primeira vez terapia larval nos seres humanos no Brasil, na minha universidade, né, na Universidade Federal do Rio Grande do Norte, da qual eu preciso agradecer, porque sem essa oportunidade que a gente teve de trabalhar lá, a gente não teria, talvez, feito terapia larval. Então, assim, minha eterna gratidão à minha universidade, que tanto me formou, quanto me dá hoje a possibilidade de estar apresentando para vocês um trabalho, que é um divisor de água na vida de muita gente. Aqui é só para as pessoas terem noção de quem faz terapia larval. O mundo faz terapia larval, países extremamente desenvolvidos fazem terapia larval, Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Holanda, Suécia, Suíça, Malásia, Itália, França. Então, assim, muita gente faz terapia larval, ela é uma escolha que não fica para segundo plano, apesar de muitos artigos versarem sobre isso, especialmente os artigos mais antigos, de 10 anos atrás, dizerem que a finalidade dela seria tão somente a limpeza da ferida. A gente está conseguindo desconstruir isso hoje com os casos clínicos que a gente vem acompanhando e com o aprofundamento da ciência com relação ao que a larva é capaz de fazer. Então, só para que todos tenham noção, os países mais desenvolvidos do mundo em termos de ciência, de tecnologia, de aprimoramento na saúde, faz terapia larval. E aí, Isaac, eu queria que você visse com o pessoal para responder essa enquete para mim. Quem está na sala, se faria terapia larval em si mesmo. Eu queria, por exemplo, que você me dissesse qual o N de pessoas que está na sala hoje, quem diria sim à terapia larval e quem diria não à terapia larval, só para eu ter uma ideia. Pode ser? Juliana, teria que fazer um link de alguma plataforma. Não teria como fazer direto aqui. Tudo bem. Mas aí, chat, as pessoas estão falando no chat. Tá, podia ser no chat, podia sim.
A maioria está falando sim. Tem 2 ou 3 pessoas que não fariam, falaram que não fariam. Sim. Ok. Mais pessoas estão falando que não fariam, mas a maioria é sim. A maioria faria. Ok. Não, era só para a gente ter uma ideia. Temos quantas pessoas na sala? 85. Pronto. Então, a maioria dos 85 faria terapia larval. Sim. É isso mesmo. Isso. Ok. Poucas pessoas falaram que não. Ok, perfeito. Obrigada, gente. Era só para a gente ter uma noção, interagir um pouquinho com o grupo, porque, na verdade, esse receio de fazer terapia larval, ele é latente, ele é real, né? Inclusive, foi motivo do mestrado de uma colega nossa de Goiânia, Letícia, que versou sobre o asco e a aceitabilidade, né, do procedimento para os profissionais, se eles fariam em si, se eles fariam no outro, como eles encarariam a larva no outro, como eles encarariam a larva em si, né, e ela atestou que o percentil de pessoas que têm asco e que não gostaria da larva na sua ferida é alto. Talvez seja esse um dos motivos pelos quais a terapia larval não esteja tão estabelecida, tanto fora quanto dentro do Brasil. Ela é uma escolha bem interessante, mas alguns países ainda não fazem, né? Aqui na América do Sul, acho que quem faz é só Natal, México faz, acho que Colômbia faz, Argentina não sei, enfim. Mas é um contingente aqui no grupo, né? Eu estou achando que as pessoas mais jovens, as pessoas que estudam, que entram nessas ligas, que se envolvem mais com a questão da cidadania dentro da profissão, entendem que num país como a gente, a terapia larval seria uma grande sacada, na minha opinião, e eu vou mostrar por quê para vocês. As pessoas perguntam a mim, Juliane, como é que você pega a mosca, como é que ela chega para você, o que é que você faz? Então, aqui eu tracei um caminho. Aqui é a nossa mosca. Hoje, aqui em Natal, nós usamos a Crisomia megacéfala, que é uma espécie de varejeira, tá? Ela tem esse aspecto, assim, meio azul esverdeado, verde azulado, né? É um díptero, e ela é capturada no meio ambiente, tá? Por meio de uma armadilha que é confeccionada pelo pessoal do Laboratório de Insetos e Vetores, da UFRN. Essa armadilha, ela consiste, existem vários modelos, esse é o nosso modelo, é um dos modelos que a gente usa. O pessoal pega uma garrafa PET e um saco plástico, e aí faz a amarração da carne, porque é uma mosca necrófaga, né? Ela precisa, ela não tem uma visão muito legal, então ela precisa ser norteada pelo odor da carne podre para que ela chegue até a armadilha. E aí, lá dentro, essa garrafa PET tem um orifício, ela é meio aberta, e ela entra e ela se perde lá dentro, não tem condição de sair, e o pessoal vai lá e capta esse saquinho e traz para o laboratório, tá? Então, é mais ou menos essa a forma de apreensão do inseto na natureza. E aí, aqui é o nosso insetário, aqui são gaiolas, onde elas ficam guardadinhas, digamos assim, para que elas possam se alimentar, para que elas possam ser mantidas numa temperatura e numa umidade que permita que o ciclo biológico se dê e que haja a postura de ovos, ok? Geralmente, esse equipamento chamado BOD, quando ele funciona bem, o nosso não funciona bem há 3 anos, quando ele funciona bem, ele mantém essas colônias de moscas aí guardadas nos insetários, numa temperatura mais ou menos de 28 graus e numa umidade relativa do ar, do microclima, do ar ambiente, em torno de 80%, que é o que esta mosca gosta, tá? E aí, aqui, a gente tem a colônia, isso aqui é ela dentro do insetário, dentro daqueles tubos que vocês acabaram de ver, fazendo sua alimentação,
sendo mantidas no cativeiro, né, à custa de uma dieta específica. A gente não alimenta a mosca com qualquer coisa, a nossa mosca se alimenta de leite em pó, farinha láctea, levedo de cerveja, ração de peixe, carne, e aí dentro a gente coloca papel branco, papel sulfite, coloca água para manter a umidade relativa, e vai monitorando essa colônia por 24 horas, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Infelizmente, a gente não tem um laboratório específico para isso, nem funcionário específico para isso. Então, a gente só tem larva de mosca quando a gente tem aluno, porque os alunos de biologia e de biomedicina, a quem eu preciso agradecer também por todo o empenho, né? Sem eles a gente não tinha terapia larval, eles que tomam conta da colônia, porque até agora a gente não tem especificamente um lugar só para criação e pessoas encarregadas só na criação da colônia. Motivo este, que está levando a gente a não fazer terapia larval há 1 ano e meio. É com muita tristeza que eu digo isso ao resto do país. Faz mais ou menos 1 ano e meio que eu não faço nenhum caso de terapia larval, e todos os dias eu tenho paciente para fazer terapia larval, porque diferente do asco que as pessoas têm lá fora, diferente do preconceito e do nojo, aqui as pessoas que estão se perdendo, que estão necrosando, que estão apodrecendo seus corpos, elas querem sim fazer terapia larval, e elas pedem a gente, eu recebo e-mail do Brasil e de fora do Brasil, pelo menos uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, perguntando como é que faz para chegar até mim e fazer terapia larval. Aqui é a nossa larva, essa é a larva que a gente faz, né, que advém aqui dessa colônia. Ela vem para mim, ela chega para mim no hospital em recipientes, que são recipientes específicos, né, isso aqui é um tubo coletor, um frasco coletor de urocultura estéreo, onde elas são disponibilizadas, elas medem em torno de 2 a 5 milímetros, né, e elas chegam para mim assim, devidamente acondicionadas. Agora a gente está colocando uma gazezinha de rayon dentro, para facilitar o processo de aplicação, tá? Porque nós não temos a pinça específica, que é uma pinça de entomologia, para que a gente possa pegar a larvinha e colocar no leito. Então, a gente tem uma certa dificuldade, porque eu vou mostrar para vocês as 2 formas de aplicar a terapia larval, e a nossa é o rango livre, que eu vou explicar lá na frente o que seja. E aí é difícil você aplicar um animalzinho que é extremamente ágil e rápido, num leito de uma ferida, porque na internet, quem teve a oportunidade de ver, sabe que se faz terapia larval, mas as feridas são pequenas, as nossas são grandes, então fica mais difícil de você aplicar o rango livre. Onde eu uso terapia larval no combate ao biofilme. Esse senhor fez uma fasciotomia plantar, diabético, né, renal crônico, e fez um mal perfurante plantar, fez uma fasciotomia e evoluiu com biofilme. Aqui a gente não vê necrose, né, mas a gente vê uma ferida que não é exuberante, uma ferida que está translúcida, é um permeio de uma fibrina com alguma coisa que parece um esfacelo, enfim, e aí a gente opta por fazer terapia larval. Aqui ele estava cheio de uma granulação não exuberante, nós fizemos terapia larval. Na terceira aplicação, a ferida já estava bem menor, mas acabou a larva, e aí ele voltou, ficar mais permeado ainda por essa camada translúcida que recobre o leito. Aí voltamos a fazer terapia larval. Aqui foi a terceira aplicação, faltou larva. Após a terceira aplicação, a gente conseguiu larva de novo, e aí aplicou daqui para cá, são 48 horas. Vocês vejam a exuberância desse leito, né? Vocês vejam a formação do tecido de granulação, como é em contexto. Aqui sem terapia larval, aqui a gente tinha feito a primeira ou a segunda, se eu não me engano, acabou larva, a gente parou de fazer, ele evoluiu com piora do quadro clínico, a gente voltou a fazer, ele evoluiu com a melhora significativa. Então, uma das indicações da terapia larval é quebrar a cadeia de biofilme, que hoje, na minha opinião, ela faz com maestria muito melhor do que qualquer coisa que haja no mercado, inclusive o desbridamento cirúrgico, pelo fato dela ser seletiva e pelo fato dela matar micro-organismos multiresistentes. A presença de osteite ou osteomielite é uma outra indicação.
Há vários relatos na literatura que versam sobre isso. Há uma granulação não exuberante, que você queira otimizar, que você queira reavivar, que você queira deixá-la bonita e apta a receber um enxerto, também é uma indicação, né? E a presença de esfacelo, que, na verdade, é aqui onde a maioria dos artigos versa que a terapia larval realmente age, na necrose de liquefação ou esfacelo. Então, são várias as indicações. Hoje, no nosso serviço, a gente faz para necrose de liquefação, a gente faz para osteite, a gente faz para osteomielite e a gente faz para biofilm, tá? As contraindicações, elas são relativas, uma vez que há uma forma de apresentação que permite chegar perto de introitos vaginais e de cavidades abdominais, mas se você fizer o rango livre, que eu vou mostrar para vocês já já, não devemos fazer nas cavidades abdominais, perto de introitos vaginais, na presença de sangramento ativo ou de grandes vasos, apesar de alguns autores contraporem isso, porque a larva é seletiva somente para necrose. Tá? Então, alguns autores dizem que não deve ser usada perto de grandes vasos ou de grandes estruturas, como nervos e tendões. A gente já fez isso várias vezes ao longo desses 8 anos e nunca teve nenhuma consideração a fazer para manutenção da contraindicação. É uma contraindicação, sim, a escara. Aqui eu tenho escara numa lesão por pressão no sacro. Então, para ela digerir a escara, que é uma necrose de coagulação, ela vai despender muita energia e, às vezes, por não ter o substrato que ela necessita para se alimentar, o animal termina morrendo. E como o nosso procedimento, a nossa técnica, ela tem um CEP, ela tem um comitê de ética que autoriza, né, eu preciso entender que eu estou lidando com um animal que é nojento, mas ele é um ser vivo e eu preciso respeitá-lo. Então, se eu vou fazer terapia larval numa escara, eu tenho que ter vários critérios. Eu tenho que fazer uma escarotomia, eu tenho que ver se essa escarotomia vai permitir que esse inseto adentre e que faça o seu trabalho, que ele possa se alimentar e que ele possa realmente exercer as suas ações físicas, químicas e biológicas nesse leito. Porque, querendo ou não querendo, eu estou desgastando uma equipe para trabalhar, eu estou gerando expectativa no usuário, e eu termino por, como é que eu digo, atrapalhar um pouquinho esse processo, né? Como é que a gente maneja a ferida? A gente faz a limpeza com jato de soro fisiológico, tá? A gente faz a mensuração. Por que jato de soro fisiológico? Pelo próprio nome já diz, porque é a solução indicada pelo Ministério da Saúde desde 2011. Por que o jato? Porque se preconiza que a limpeza de uma ferida aberta com tecido de granulação deva ser feita com seringa de 20 ml e agulha 40x12 e ou um frasco, que, assim, tem estudos que dizem que a pressão é efetiva. No nosso caso, pelas feridas serem maiores, a gente muitas vezes lança a mão do frasco, apesar da nossa rotina ser agulha 40x12 e seringa de 20 ml, em algumas situações nós usamos o frasco pela praticidade do manejo, tá? A gente faz a limpeza, depois a gente demarca, dependendo do tamanho da lesão, não sei se dá para vocês perceberem, aqui tem um halo de demarcação que é feito com hidrocoloide. Precisa disso obrigatoriamente? Não. Pode usar hidrocoloide para servir como uma barreira física, mas também pode usar uma pomada base de zinco, que afugenta a larva, tá certo? Aqui esse coto mais de perto, a gente está mensurando. Isso aqui é um paquímetro digital. Hoje a gente não usa mais, a gente usa uma régua comum, e aí a gente faz a mensuração do leite para que a gente tenha noção de quantas larvas a gente vai apor, para que a gente determine o percentil de necrose, né, de liquefação, de exposição óssea e tudo mais, e a gente coloque, em média, de 5 a 25 larvas por centímetro quadrado de ferida. Alguns autores falam por centímetro quadrado de necrose, outros falam por centímetro quadrado de ferida, tá? A gente apõe, dependendo da carga de tecido viável, a gente opta por fazer cobertura primária com gaze de rayon, que é uma gaze não aderente, né? Não sei se a maioria
o pessoal conhece, é uma gase não aderente, eu padronizei essa gase no meu hospital, e toda ferida cruenta, a gente não usa gase comum no hospital como cobertura primária, a gente só usa gase de rayon e ou outros produtos, né? Então, nas áreas cruentas, nas áreas granuladas, a gente opta por fazer gase de rayon medicina em soro fisiológico, e nas áreas de hipermeio de necrose, a gente faz gase comum, levemente umedecida com soro fisiológico, e aplica a larva que eu vou mostrar para vocês tão logo. Aqui é a saturação da cobertura secundária, e é bom frisar que essa cobertura secundária, a troca dela, é uma condição muito específica para você manter a viabilidade do inseto no leito. Então, há pacientes que exudam muito, há pacientes que exudam médio, há pacientes que exudam pouco. Contudo, a exuberância da exudação na terapia larval, ela é uma constante. Então, se a ferida exuda um pouquinho, ela vai passar a exudar mais, porque é incitada a resposta inflamatória nesse hospedeiro. Inclusive, a larva tem uma das propriedades dela, é de imunomodulação. Então, ela faz realmente com que esse hospedeiro tenha uma resposta imune mais exacerbada. Aqui eu vou mostrar para vocês a aplicação. Aqui as larvas estão... Isaac, está rodando? Tá sim, tá tudo certo. Ok. Aqui as larvas, não sei se deu para vocês perceberem, esses bichinhos na gase. Deu para ver sim. Pronto, aqui a gente está colocando nesse leito. A sudoária não tinha mais condição de ir para o centro cirúrgico. E aí, mostrar de novo, e aí a gente fez... Ó, aqui tudo é larvinha, tá vendo? A gente tem uma gase de rayon embebida em soro. Aí a gente coloca, para que elas não fujam tanto, a gente faz a barreira física com hidrocoloide, que obrigatoriamente não precisa ser feita, e em alguns pacientes a gente não pode fazer, porque a pele perilegional, ela não é legal, então se eu apuser hidrocoloide numa pele perilegional, especialmente de um diabético, eu posso fazer novas feridas, e isso precisa ficar bem claro, por isso que a terapia larval não pode ser feita de qualquer jeito, nem por qualquer pessoa. Tá? Então, a pessoa precisa estar capacitada e entender quando vai colocar hidrocoloide, quando vai colocar a pomada à base de zinco, quando não vai colocar nenhum dos dois, porque a área perilesional, perdão, ela não está apta a receber, tá bom? E aqui, a larva 20 horas depois. Vocês prestaram atenção no tamanho que ela entrou e o tamanho que ela está 20 horas depois? E aí a gente retira como? A gente retira com jato de soro fisiológico, como a minha colega tá fazendo aqui. Por que não usamos seringa e agulha? Porque essa paciente estava com muita dor. E por que tiramos com 20 horas? Porque essa paciente estava com muita dor. Quem determina o procedimento, quem determina o que quer é o usuário. O foco é sempre o portador. A gente é mero coadjuvante, cobertura, produto, terapia hiperbárica, oxigenoterapia, ozônio, laser, e tudo mais que a indústria fomente é coadjuvante. O que determina o processo, o que determina a recuperação, o que determina a cura é o portador. Essa portadora, ela não tinha mais condição clínica de ir para o centro cirúrgico. Nós sugerimos terapia larval, ela aceitou. Assinou o termo de consentimento livre esclarecido, foi aposta a larva, mas ela sabia, ela perguntou à minha equipe, né, o que iria acontecer se ela quisesse tirar a larva, tá? Então, lá, todos os pacientes, após a leitura, a gente faz a leitura em conjunto com eles, após a leitura do termo de consentimento livre esclarecido, e após a assinatura dele, aí a gente faz o procedimento garantindo a esse usuário que se ele quiser tirar a larva com 1 hora, com 2, com 10, enfim, ele vai tirar, e o seu procedimento e o seu acompanhamento continuará assegurado pela nossa equipe. Ok, gente? Aqui eu tenho a resposta deste ferimento 20 horas depois. Eu não sei particularmente se aqui na sala existe alguém que tem experiência com ferida complexa, que faça isso regularmente, ou que conheça métodos de desbridamento. Eu nunca vi, em 20 horas, uma ferida 100% desbridada,
e apta a receber qualquer outro tipo de cobertura. Nunca vi. E isso realmente encanta qualquer pessoa, não tem como a gente não se encantar. Ah, Juliane, e a larva podia ficar mais quanto tempo? Ela podia ficar 48 horas, alguns autores dizem que até 72. Contudo, como eu já falei, quem determina o tratamento, apesar da gente ser equipe, apesar de ter o médico como prescritor, apesar de ter o enfermeiro como prescritor também, se ele diz que não aguenta a larva, que não quer mais a larva, a gente vai lá e tira a larva, como aconteceu com esse usuário. Eu havia falado previamente que nós aplicamos a larva de duas formas. Aqui a gente tem a bag, que é uma bolsa, onde a larva fica contida dentro, não há contato da larva in natura com o portador e com a ferida e com o profissional. Essa é uma forma que esses dois autores acharam de minimizar o asco, de minimizar o nojo, que a grande maioria tem no mundo, de manusear a larva in natura, tá? E aí eles criaram essa bag, que eles chamam biobag ou biobag, e essa biobag ou biobag, ela é aposta sobre a ferida, e alguns autores dizem que ela pode ficar até 4 dias, outros dizem que até 3, enfim, varia muito de acordo com o estudo. Fleshman e Grasberg, eles disseram que a bag deles, a bag que eles produziram, fica até 96 horas. Contudo, eles observaram que, fazendo trocas a cada 48, eles tinham um resultado de limpeza e exuberância do leito mais efetivo e eficaz. Talvez porque, a partir da 48ª hora, a gente observa isso na nossa prática, que a gente faz o rango livre, que é aplicar a larva in natura sobre o leito, né? Isso aqui são todas larvas permeando esse leito. Por que elas estão fugindo? Porque a gente já tinha tirado o halo de proteção e a gente já tinha jogado o soro fisiológico para fazer a remoção, tá? Então, a gente na prática clínica não pode dizer, perdão, é uma moto que está passando, a gente não pode dizer que o bag é mais efetivo e eficaz que o rango livre. Na prática clínica, a gente vê que a ação mecânica, né, que a ação física do inseto no leito faz uma diferença enorme, o que com o bag não acontece uma vez que elas ficam contidas. A principal queixa é o comichão, o prurido. Eles perguntam, doutor, eu vou sentir o quê? Minha ferida não dói, eu vou sentir dor? Provavelmente não vai sentir dor. Mas ela, de vez em quando, dá uma chunchada. Vai continuar dando? Vai continuar dando. E, às vezes, vai acentuar essa chunchada, porque você está colocando, a gente já colocou até 1000 larvas numa pessoa, né? Geralmente, a gente coloca 200 a 300, dependendo 500, enfim, a gente faz aquele cálculo de 5 a 25 por centímetro quadrado, certo? Mas não há como a gente não sentir um comichão, fervilhar, quando tem 500 bichinhos no nosso pé ou na nossa perna. Então, essa é a principal queixa. Os maiores receios, eles receiam que haja fuga, como eu já expliquei para vocês, mesmo com a barreira física, elas fogem, e isso acontece quando a cobertura primária fica muito saturada e a secundária também, por isso que é importante o trabalho em equipe, por isso que é importante que tenhamos controle da cobertura secundária e troca regular e efetiva dela, para evitar que a primária fique muito saturada e, em consequência disso, que a larva fuja. O outro receio é a dor. A literatura diz que mais ou menos 50% a 60% dos usuários que tinham dor e que começaram a fazer a terapia larval sob o prisma desse autor, né, melhorou a dor, 30 e poucos por cento mantiveram a mesma dor e o restante do percentual teve uma piora da dor. Nada que o analgésico sintomático não corrija, tá? Lembrando que a maior queixa de dor vem no paciente isquêmico. No neuropático isso não acontece, uma vez que ele não tem sensibilidade protetora preservada. O outro receio, isso foi um receio da minha primeira paciente, ela me perguntou se as mosquinhas, se as larvinhas namorassem no leito, o que é que acontecia, e aí a gente explicou que irmão não namora, que primo não namora, e ela aceitou e é tranquilo. E aí vocês podem me perguntar, como é que vocês conseguem fazer terapia larval?
Primeiro porque a gente tem uma credibilidade muito grande, a minha equipe, a Comissão de Curativos, ela tem uma credibilidade muito grande dentro da instituição. Na verdade, a gente tem uma credibilidade muito grande a nível mais do que local, né? Isso é um trabalho que a gente vem desenvolvendo há mais de 15 anos, e a Comissão de Curativos do Hospital Universitário realmente ela tem autonomia, autoridade, competência, enfim, para fazer a terapia larval. Não temos médico na nossa equipe, fazemos a terapia larval e somos responsáveis pela terapia larval há 8 anos, única e exclusivamente a enfermagem o faz, a gente que prescreve, a gente que suspende, a gente que orienta, a gente que conversa com o cirurgião vascular ou com o cirurgião geral, indicando a técnica, né? Nós temos uma prescrição só nossa, nós temos uma evolução só nossa, e os enfermeiros da comissão são os responsáveis pelo desenvolver dela, pelo desenvolvimento dela dentro da unidade, tá? E, Juliane, se o médico não quiser fazer, a gente respeita, é um direito dele não querer fazer, mas se o doente quiser fazer, a gente vai fazer e troca de médico. Não vou mentir para vocês que é assim, tá? As maiores dificuldades nossas, primeiro o asco, não tem como contrapor isso, o nojo, ele é preponderante, tanto dentro quanto fora do Brasil, e a questão financeira, a logística, né, a questão de sermos vistos, a questão da visibilidade que o inseto ainda não conseguiu trazer. Pra vocês terem ideia, eu falo muito mais de terapia larval para vocês de fora do que para as pessoas de dentro do meu estado. O primeiro curso de capacitação de terapia larval que eu dei no Brasil foi em Minas Gerais, não foi em Natal, né? É bem impressionante que a UFRN, ela não tenha entendido o quão grande é o trabalho que a gente faz. É impressionante que a gente tem que agradecer a instituição por fazer, porque nós somos o único que faz, né? Nós somos o único hospital do país, público e privado, que aplica terapia larval no ser humano. Se alguém aplica, não é oficialmente, a gente não conhece, nós nunca fomos informados acerca disso. A gente é o pioneiro e o único que aplica em ser humano no país, né? E nós nunca tivemos acesso ao reitor da universidade para conversar com ele acerca disso. A nossa BOD, que custa em torno de 6 a 10 mil reais, está quebrada há 3 anos. Só para vocês terem ideia de que a gente mata vários leões por dia para estar aqui conversando com vocês sobre terapia larval. Bom, aqui a gente tem a ferida dele 48 horas depois, tá? Aqui ele estava completamente permeado por esfacelo, ele tinha exposição de tendão, ele tinha inferência de biofilme nessa ferida, e aqui 48 horas depois da terapia larval, a gente já vê uma ferida completamente limpa. Aqui é um outro depoimento. Esse senhor, a gente coletou a história oral deles através do trabalho de Simone, que é uma técnica de enfermagem enfermeira que trabalha na minha equipe. Ela fez um trabalho inédito no mundo que chama-se A História Oral do Portador de Feridas que se submeteu à terapia larval, e ela fez a transcrição de todas as falas, por isso que essa fala é a transcrição da fala de seu Carlos. Todos os portadores que ela entrevistou, ela nominou com pássaros da fauna brasileira, mas ele não quis. Ele queria que toda vez que a gente falasse de terapia larval, nós falássemos o nome dele. E essa é a fala dele dentro do trabalho de Simone, que eu preciso apresentar aqui, que é um trabalho de extrema valia para a ciência do mundo, né? Eu quero que as pessoas saibam que é Carlos Lopes que fala. O tratamento com a TL foi maravilhoso, muito rápido, totalmente indolor e custo zero. Um tratamento que eu não voltei ao médico, não tive de comprar vários e vários medicamentos para botar dentro da minha ferida. Foi totalmente um tratamento bem diferente e bem positivo. Maravilhoso. E foi um tratamento que, esse é o caso dele, e foi um tratamento que o deixou curado, né, em torno de 60 dias, em média. Ele era paciente do hospital universitário e ele fez uma lesão, ele fez um skin tear, na verdade, ele arranhou a perninha, ou numa cadeira, ou na cama, enfim, e ele evoluiu com a celulite infecciosa, conforme ele diz no vídeo, foi desbridado,
E aqui, nesse dia 1º de maio de 2015, ele me ligou, já estava saindo de um hospital privado, ele tinha plano de saúde, ele fazia uso do hospital universitário porque ele foi transplantado no nosso hospital, e aí ele me ligou nesse dia para saber se ele poderia fazer terapia larval. Na verdade, ele se convidou, era um senhor que nos conheceu por intermédio de uma colega que trabalhava lá no Onofre, que é farmacêutica, e aí falou da comissão de curativos e tal, e do trabalho que a gente desenvolvia. Então, aqui nessa ferida, ele havia acabado de receber alta e tinha se submetido a um desbridamento no centro cirúrgico com cirurgião vascular. Nota-se, não sei se vocês estão vendo a setinha aqui, acho que sim, nota-se que o permeio de necrose ainda é bem notório, né? É bem viável. E aí a gente começou no dia 5 de maio, foi quando a gente conseguiu a larva. Ele já estava com um pouco mais de necrose, né? Eu não sei, cadê a seta, tá aqui. Ele já estava com um pouco mais de necrose, a gente começou dia 5 de maio, devidamente mensurado e tudo mais. Aqui, 11 de maio, são 6 dias depois, ele já estava quase que completamente desbridado. E aqui a sequência, 5 de maio, 26 de maio e meados de julho. Em 21 dias de evolução, ele tinha a ferida dele 100% desbridada, com 6 aplicações de terapia larval. E de 26 de maio a 15 de julho, que foi o dia que ele me mandou a foto de casa, ele já estava epitelizado. Então, por essa razão, ele era um defensor ferrenho da terapia larval. Para onde nós íamos, ele ia. Ele dava entrevista, aparecia na televisão, ajudava na captura da mosca, levava o pessoal da biologia, às vezes, para a fazenda dele para capturar os insetos, enfim. Ele foi, até ele morrer, ele teve um câncer e faleceu, até ele morrer, ele defendeu com unhas e dentes a terapia larval. E eu sempre começo contando a história do sonho que se tornou real, e aqui eu vou findar a minha fala com a história do sonho que se tornou real. Há mais ou menos 20 e poucos anos atrás, eu sonhei em fazer terapia larval, e aí a terapia larval me rendeu 10 frutos. A gente conseguiu publicar, a gente conseguiu fazer em 44 dias esse coto chegar nesse nível, paciente diabética hipertensa, uma diabética extremamente descontrolada, ela cursava com desglicemias muito severas, chegando a 600, a 700 de glicose, tá? E aí, esse artigo é fruto desse trabalho, a gente fez um estudo numa portadora de diabetes colonizada com bactéria multiresistente, e a gente conseguiu debelar a Pseudomonas multi-R dela só com terapia larval, e ela ficou apta a receber enxertia. A gente escreveu um capítulo do livro, um capítulo de biocirurgia no livro Feridas Têm Alma, de Teresa Giannini e Mara Blanc, tá? A gente também foi reconhecida como a primeira enfermeira que aplicou terapia larval em seres humanos no Brasil, e por isso a gente recebe, que é a maior condecoração que um enfermeiro, um técnico, parteira ou auxiliar consegue receber do nosso Conselho Federal, o que muito me honra, porque é muito árduo o caminho da enfermagem nesse país, no mundo inteiro, mas especificamente no Brasil, né, tão mal remunerado, tão explorado, tão pouco valorizado. A gente conseguiu ganhar o primeiro prêmio no Congresso de Informática Médica através de um software que a gente está construindo, que vai segmentar as fotos que a gente tira das feridas e vai determinar para nós como vai avaliar essa ferida e vai transformar um pouquinho, fazer da enfermagem. Isso está sendo trabalhado. Nós temos 3 doutores no projeto, Bruno e Renata. Nós temos Vitor, que agora está no Rio Grande do Sul fazendo o mestrado dele, e aqui sou eu. E aí eu volto a perguntar ao grupo que está na sala, você faria terapia larval em si mesmo ou no amor de sua vida? Vê aí no chat, por favor, Isaac. A gente está contando agora, a gente vai contar os não. Quantos vão falar não? A maioria. Isso. Acho que agora ninguém falou não.
Olha aí que maravilha. Então, a gente conseguiu, na verdade, contaminar as pessoas com a nossa paixão. Na verdade, eu não sou apaixonada só por terapia larval. As pessoas atribuem, falam, falam comigo sobre terapia larval, mas terapia larval é uma parte do processo de cuidar, né? A gente é enfermeiro, a princípio, e a enfermagem é uma coisa linda, maravilhosa, a profissão do mundo, a mais bela, é uma arte, é ciência, é empoderamento, é brilho no olho, é tesão, sabe? É a minha escolha de vida para sempre. Mas, assim, fico muito honrada que a terapia larval me deu a oportunidade de estar aqui com vocês jovens, muito jovens, que, assim como eu me formei com 21 anos, né? Faz 39 que eu sou formada, então, eu comecei assim como vocês, sedenta de ser a melhor enfermeira que eu pudesse ser, e parece que eu estou no caminho certo, aprendendo todos os dias, graças a Deus. Aqui é parte do meu grupo, preciso dizer para vocês que para fazer terapia larval a gente precisa de uma equipe multi e interprofissional. Aqui eu não sei se vocês conhecem, existe o Python of Science, que é um evento mundial, e aí aqui em Natal nós somos convidados para falar de terapia larval num barzinho de Natal, e nós fomos, e nós expusemos o nosso trabalho, né, o nosso trabalho acadêmico, científico, num bar, né, pessoal tomando cerveja, interagindo com a gente passou o vídeo, foi assim, foi um auê, foi muito legal. E aqui os agradecimentos especiais vão para Renato e Paula, que são ferrenhos defensores da TL, e que estão com a gente há muitos anos, Juscelia, Renata, que é a entomóloga, a doutora do nosso projeto, a encarregada de que a larva chegue até mim, a pessoa que evidenciou a possibilidade de fazer terapia larval aqui, enfim. Essa é Mariana, a enfermeira da comissão de curativos, junto com Rosana. Essa é Simone, a colega que eu comentei que fez a história oral da terapia larval nos usuários. Essa é Mônia, cadê a bichinha? Essa é Mônia, técnica de enfermagem que está comigo na comissão de curativos há 16 anos, fundou a comissão de curativos comigo. Esse é Bruno Mota, o doutor encarregado do software, junto com o Vitor, que não está aqui. Essa é Larissa, essa é Juscelia, esse aqui eu não me lembro o nome dele, mas enfim, esse menino é doutor em biologia, essa menina está fazendo doutorado, a gente está muito bem em termos acadêmicos, sabe? Porque a gente tem vários doutores, vários mestres, vários especialistas na nossa equipe, e assim, é um trabalho muito de equipe, porque sem eles eu não faço, eu não sou nada, não representa nada, não significa nada, porque a gente sozinho não faz nada. Essa aqui é a nossa mascotinha, é a nossa técnica de enfermagem, também enfermeira. E aqui é uma das nossas capacitações, essa aqui é Sarinha, também ferrenha, defensora da terapia larval. Essa aqui é uma das nossas capacitações, a gente já está, se eu não me engano, na 7ª ou 8ª, são capacitações gratuitas que fazemos na UFRN, são 15 horas intensivas de trabalho só com terapia larval, onde a pessoa sem capacitada aprende desde como captura a mosca, como identifica, como sabe qual é a espécie, até a posição e retirada que a gente faz em loco num portador de feridas, que a gente leva para dentro do nosso setor, onde a gente está fazendo a terapia larval e coloca, e mostra para os participantes como se apõe, como se retira a larva, quanto ela cresce, tira todas as dúvidas lá. E para concluir minha fala, eu deixo essa frase de Einstein, que eu gosto muito, que diz que talvez meio caminho andado seja a gente acreditar no que faz, mas, acima de tudo, o que mais incentiva, o que mais nos valoriza, e também o que mais nos torna conscientes de nossa responsabilidade, é saber que os outros creem em nós, e não há palavras que descrevam o que sentimos ao saber dos sacrifícios, a que eles se impõem, por crerem não apenas em nós, mas também no que cremos. Então, assim, obrigada a vocês todos pela oportunidade, obrigada por estar aqui me ouvindo até agora, pela oportunidade, e aí eu estou à disposição para que vocês, se tiverem dúvidas, que vocês me mandem. Eu já anotei aqui algumas dúvidas que surgiram. Ok. Antes de começar a falar as perguntas, eu gostaria de agradecer, porque, nossa, eu não sei nem como falar, porque foi impressionante a palestra.
Eu fiquei vendo os comentários, né, e muita gente ficou de boca aberta com a evolução da ferida nesse pouco tempo. Que é, tipo, em 2 dias, você já vê uma mudança, e no caso daquele último senhor que você mostrou, em 1 mês, eu acho que 1 ou 2, a ferida já estava fechada. Sim. Então, isso muda, isso dá uma qualidade de vida, né, ao cliente, que é o que deve ser sempre buscar, né, no tratamento de feridas. Isso. Vamos lá para as perguntas. O Wagner perguntou se você já fez em crianças a terapia larval. Não, a gente não fez em criança, não porque não precisasse, porque eu tenho alguns casos de fascite necrotizante em criança. Não fiz em criança porque na hora que a criança chegou no nosso serviço, por exemplo, eu não tinha lá, né? E aí, como a ferida dele era uma ferida que pegava desde o escroto até o abdômen, eu precisaria de um número considerável de larvas. Ele era um bebê de 1 ano e 9 meses, que fez uma fascite necrotizante por causa de uma varicela, mesmo estando imunizado. Ele tomou a vacina e numa das lesõezinhas, ele teve a invasão microbiana e ele desenvolveu uma fascite necrotizante, uma gangrena de Fournier, na verdade, e ele teve uma perda considerável de substância de tecido e chegou, na verdade, a expor a musculatura do reto abdominal. E assim, se eu tivesse larva na época, talvez ele tivesse sofrido menos, você entendeu? Sim. Talvez ele tivesse sofrido menos. A gente não tem noção disso. Na literatura, na verdade, eu nunca vi nenhum artigo escrito, porque assim, apesar de ser uma técnica milenar, o que tem escrito é muito importante, mas para a gente que faz isso há 8 anos de verdade mesmo, as coisas ainda são muito primitivas, escritas, e a maioria não faz o rango livre, não coloca larva na ferida, a maioria coloca. A bag, fora do Brasil, opta pela bag, entendeu? Então, eles não experienciam aquilo que a gente já viveu aqui, de correr atrás da larva, de colocar a larva e ela sair correndo e atrás, é verdade. Então, assim, até a gente chegar no patamar que a gente chegou, a gente correu muito atrás de larva, sério. Sério, porque elas são muito ágeis, elas são muito rápidas, elas vão muito, sabe, elas vão atrás, elas ficam como é que eu digo, correndo atrás do substrato para se alimentar, e aí elas não têm muita noção de tempo e espaço, são muito pequenininhas, né? Você imagine 2, 5 milímetros, um animalzinho que precisa se alimentar, então ele sai doido atrás de comer. É uma questão de sobrevivência, né? Sim. A Rafaela perguntou como explicar ao paciente que a terapia larval é diferente da miese, pois eles podem acabar confundindo. Sim, eles confundem, na verdade eles confundem, eles chamam de bicheira, né? Eles dizem, essa bicheira na minha ferida. Como você vai esclarecer depende muito daquilo que você entendeu. Para eu dizer alguma coisa para você, eu tenho que compreender aquilo que eu estou dizendo, não é verdade? Então, assim, se eu entendi, se eu entronizei aquele conceito, se eu tenho claro para mim que terapia larval não é miíase, que terapia larval faz bem, que terapia larval é determinante no processo, não é verdade? Então, eu tenho como passar isso para ele com confiança. Por isso que ele... Vou acender aqui essa luz. Que fica melhor, né? Não sei. Enfim. Por isso que ele não tem, como é que eu digo? Não tem receio. Então, o que é que eu sugiro? Eu sugiro que se aproprie daquilo que você vai fazer, não só com terapia larval, com tudo que você vai fazer. Vai funcionar um acesso, às vezes ele faz uma pergunta que você não tem o domínio porque você não se aprofundou naquilo, né? Então, você precisa ter o domínio daquilo que você vai executar, daquilo que você vai fazer, para que seja feito da forma mais convincente. E se você acredita naquilo, não tem como você não passar essa fé que você tem no processo. Então, assim, não vejo muita dificuldade. Talvez porque, assim, a gente já tem uma ambiência muito maior, né, Isaac? Talvez seja isso. A Mai perguntou se na questão do odor, a terapia larval diminui, né, o odor. Alguns autores dizem que sim,
a partir de 24, 48 horas de aposição, já começa a diminuir o cheiro, até porque ela mata a bactéria multiresistente e ela digere, ela passa essa bactéria pelo tubo digestório, entendeu? Que é extremamente rico em várias colônias de proteus. Então, eu esqueci de comentar com vocês, tudo que a larva ingere, tudo que a larva engloba, ela excreta de forma asséptica. E isso, para mim, na terapia larval, é uma coisa extraordinária. Tudo que ela joga no leito, de xixi, de cocô, de excreção, de secreção larval, é asséptico, entendeu? Então, assim, alguns autores dizem que diminui, sim, o odor, e a gente ratificou isso na prática clínica. Alguns pacientes nossos dizem, vixe, doutora, minha ferida não fede mais. O Leonardo Gabi perguntou se quando a terapia larval é feita em bag, os profissionais normalmente se sentem mais seguros, mas fazer essas bolsinhas torna a terapia, o valor da terapia aumenta? Sim, a gente não tem bag no Brasil. Quem foi que perguntou? É Leonardo Gabri. Pronto, Leonardo, a gente não tem bag no Brasil, tá certo? Nós estamos tentando, como é que eu digo para vocês? Pegar uma matéria-prima que seja eficaz, porque a gente precisa ensacar a larva, tá certo? E prover a ela o meio de cultivo lá dentro, porque senão ela vai morrer, se ela não tiver como se alimentar até chegar na ferida do usuário, né? Ela precisa estar se alimentando, porque senão não tem como ela sobreviver, ela é um ser vivo, tá? Então, a gente não tem bag no Brasil. Outro dia eu estava conversando com um colega que mora na Espanha, ele disse que uma aplicação de terapia larval lá em bag custa em torno de 300 euros. Uma aplicação de terapia, alguém perguntou aqui no chat, uma aplicação de terapia larval aqui para 48 horas, ela não custa 50 reais, ok? Quando a gente vai fazer o bag, a gente ainda não fez, Patrícia está até estudando isso, aqui em Natal eu creio que Renata também já esteja estudando isso, né? A gente precisa tão somente da matéria-prima para fazer o saquinho e embalar essa larva para a gente ter uma resposta mais efetiva e eficaz. O resto do mundo diz que, apesar de ser mais caro do que o rango livre, ainda é muito mais barato do que qualquer outra cobertura. O que eu queria deixar claro para todo mundo é que a terapia larval, ela acelera em até 18 vezes o processo de reparação tissular. Então, se ela acelera em até 18 vezes o processo de reparação tissular, não tem o que contestar. Ela vai ser infinitamente mais barata. Aqui a gente gasta em média, quando a gente começou, a gente gastava em média 5 a 10 reais por aplicação. Hoje a gente está gastando em média, porque tudo sobe, né, nesse país sem controle, a gente está gastando em torno de 50 a 60 reais para 48 horas, que ainda é muito barato, não é verdade? E, na verdade, sabe, gente, enfermeiro, técnico, auxiliar de enfermagem, estudante de enfermagem, tem que entender o que é caro e o que é barato. Existe uma enorme diferença entre preço e valor. Eu pago 50 reais, o preço da terapia larval é 50 reais, e o valor dela é imensurável. Eu tenho um paciente que, se vocês quiserem ver na internet, vocês podem ir no meu Instagram e ver, ele está andando, depois de ter amputado 2/3 abaixo da patela, a perna. Ele anda hoje, ele está caminhando, ele mandou um áudio para mim anteontem, dizendo que ele anda hoje 2 quilômetros, 3 quilômetros, todos os dias. Ele amputou a perna infrapatelar em outubro de 2018. Nós estamos em junho de 2020. Ele caminha 3 quilômetros todos os dias na cidade que ele mora. Então, isso é valor. E esse valor a gente não tem como mensurar. Você entende? Então, ainda que seja 300 euros, é muito barato. Porque devolve qualidade ao outro. E o outro é o amor de alguém. Sabe? Enfermagem tem que entender que não é por amor, é com amor, porque a gente tem que sobreviver, tem que pagar conta, tem que receber um salário digno, tem que ter 30 horas, tem que ter repouso adequado. Enfermagem precisa entender que ela pode. Enfermagem não entendeu isso ainda. A gente é 2.300.400 e a gente tem 500 mil assinaturas
numa petição de projeto de lei. Isso é um absurdo, entendeu? Sim. A gente não compreendeu ainda, aqui viemos. Aliás, a maioria, porque eu já compreendi. Por isso que eu digo a vocês que no meu serviço a gente faz e a gente pode. E se a gente não puder, não fizer e não for, a gente sai. Você está entendendo? Ontem a minha enfermeira mandou uma mensagem para mim: Ju, o médico quer lavar a ferida na água do chuveiro e disse que não é para colocar a cobertura. Você não atende. Simples assim. Você está entendendo? Você diga ao médico que você não atende mais esse portador. E você explique à família que você não atende porque não se lava a ferida na água do chuveiro. Sim. E ponto. E se o diretor não gostar, e se a minha chefe imediata não gostar, e se ninguém gostar, não é problema nosso. Nós estamos respaldados pela literatura e não vamos fazer. Sim. Entende? Porque a gente tem que entender e chega de fazer com enfermagem o que todo mundo quer. Não dá mais para ser dessa forma, gente. Precisamos entender que a gente para esse país. A gente não entendeu ainda. Exatamente. A Roberta fez uma pergunta, mas acho que você respondeu durante a palestra, sobre o paciente sentir prurido durante a terapia. Sente comichão, sente fervilhar, né? Sente agonia, como eles dizem, doutora, tá chunchando muito. É normal. Se eu disser que é normal, se a minha equipe disser que é normal, perfeito. Ele diz, mas doutora, se eu quiser tirar porque elas estão incomodando muito, a gente vai lá e tira, e coloca novas larvas. O que a gente precisa entender é que no processo, quem determina o que é confortável para si é o portador. Ele é que sabe. E a gente é só coadjuvante. O astro-rei é ele. A gente é só parte do processo, não é verdade? E a gente ouvindo e prestando atenção, e enxergando e vendo, porque são coisas distintas, a gente consegue realmente fazer com que o processo se dê. Por isso que a gente tem pacientes amputados andando com menos de 2 anos de amputação. Agora, uma pergunta minha que eu acho que eu não entendi. Quando você aplica a terapia larval, você pode utilizar outra cobertura coadjuvante para diminuir o exudato? Não. Na verdade, assim, não vai ter como diminuir o exudato, certo? Porque automaticamente o processo da terapia larval vai transformar a exudação em exuberante. Não tem jeito. Ela incita a resposta inflamatória. Só para vocês terem ideia, deixa eu dizer mais ou menos como é o mecanismo de ação. Ela age quimicamente, biologicamente, fisicamente, enzimaticamente. Ela controla a alcalinidade do meio, porque ela libera no leito carbonato de cálcio, por exemplo. Ela libera ureia, ela libera lucifensina, ela libera glicopeptídeo. Então, a larva, na verdade, ela eu não sei nem dizer para vocês, eu não tenho palavras para definir o que ela é em termos de química, de biologia, sabe? De física no processo de cuidar. Então, como ela mexe com a imunomodulação, ela é um agente, por exemplo, que incita o fibroblasto a fazer um colágeno de mais qualidade. Ao mesmo tempo, ela secreta substâncias que quebram aquele colágeno que está sobrando, entendeu? Então, assim, ela é na verdade, ela é um MacGyver. Eu vou dizer para vocês o que eu acho da larva. Ela ela é uma coisa extraordinária. Eu, sinceramente, vou dizer para vocês, eu já disse a muitos amigos meus que são representantes, enfermeiros de multinacionais, que se fosse vocês, eu ia fazer um laboratório só para ter larvinha, para deixar o leite exuberante, porque ela faz tudo que está lá no acrônimo. É sério, gente, Dai, com muita propriedade. Ela quebra biofilme, ela incita o fibroblasto a fazer colágeno, ela otimiza a angiogênese, ela alcaliniza o meio, mata a bactéria multiresistente. Então, ela faz tudo que um monte de cobertura faz. Ela faz sozinha. Aí ela deixa o leito pronto, você vai lá e coloca um prisma, por exemplo, você coloca um aquacel com prata. Eu não ganho nada dessas empresas, não. Eu faço propaganda porque gosto dos produtos, só por isso mesmo. Aí você vai lá, coloca um gelzinho de PHMB, uma gazezinha de raio e você evolui. Porque, na verdade, quem cicatriza é o indivíduo. O produto é consequência, sabe? Quem cicatriza é a gente. E o enfermeiro tem que entender isso, o técnico tem que entender isso, o estudante tem que entender isso. Juliana, eu não tenho nenhuma cobertura no meu hospital. Quando eu não tinha nenhuma cobertura no meu hospital, as feridas evoluíam.
porque a gente respeitava a fisiologia. Certo? É simples assim, não tem muito mistério. Juliane, eu sou o Lucas, tudo bem? Eu sou diretor de pesquisa da LACENF. Oi, Lucas. E sobre o quarto período da enfermagem, fiquei um pouco curioso com relação à delimitação da literatura. Eu vejo que você traz muitos pontos sobre fisiologia de cicatrization, aspectos teciduais, comportamento que a larva ela vai estar alterando naquele leito. Mas hoje, na literatura, você tem alguns estudos que estejam avaliando de forma bem microscópica mesmo, né? Avaliando Sim. o comportamento daquela larva no leito. Inclusive, eu tenho um que eu salvei ontem. Vou procurar depois. Eu posso mandar, que tem meu e-mail. Não sei se você tem. Ele pode me mandar, eu posso mandar muita literatura para vocês. Tem muitos estudos microscópicos. Agora sim, a maioria in vitro, porque in vitro, já disse para vocês, existe o preconceito. Então, assim, fora do Brasil, a grande maioria usa a bag. Em usando a bag, muitas vezes você limita um pouquinho o estudo, porque você não tem a mecânica, a física da larva atuando na ferida propriamente dita, sabe? Então, eu senti falta em alguns estudos que eu li do que o autor tem para dizer da larva in natura na ferida. Eles fazem muito in vitro. Inclusive, na grande maioria dos estudos, quando você vai para a conclusão, ele está dizendo, esse estudo carece de mais aprofundamento, porque foi feito in vitro, ou foi feito em cobaia, entendeu? Agora, o que eu posso dizer para vocês, Lucas, Lucas? Isso. O que eu posso dizer para você, Lucas, é que aqui no nosso hospital, o que a gente verifica na prática clínica é que nada se compara à larva in natura na ferida. Nada, nada. Não tem nenhum, assim, não tem, olha que no meu hospital eu consegui padronizar todas as culturas que você possa imaginar. Então, eu tenho desde o PHMB, a espuma sem enxágue, o sabão, a solução, a gás impregnada, o gel, até espuma de poliuretano com prata e 100. Então, assim, a gente tem um arsenal extremamente legal, sabe? A gente tem muita coisa boa, e se a gente pudesse usar larva sempre, a gente usaria larva sempre e faria o resto depois. Entendi. Porque, assim, eu não tenho como dizer para você in loco microscopicamente, porque eu não tenho como fazer pesquisa na minha instituição. Porque eu tenho hoje 5 funcionários na minha equipe para atender um hospital que tem 260 leitos. Eu tenho um enfermeiro de manhã e uma tarde, eu tenho um técnico pela manhã e uma tarde. Então, humanamente, é impossível você fazer ciência se você trabalha dobraçal, entendeu? Além disso, a gente não tem fomento. A gente não tem estrutura para eu pegar a larvinha, para eu colocar ela, porque ela tem 3 idades, certo? Eu vou colocar ela na idade 1, que chama Instar 1, eu vou colocar ela no Instar 2 e no Instar 3. O ideal seria que eu a colocasse e eu fizesse um apanhado. Com 6 horas, como é que estaria esse tubo digestório? Com 8 horas, ou com 12 horas, ou com 24, o que é que ela englobou, o que é que ela matou, quais são as enzimas que ela liberou, isso seria o ideal. Porque, assim, o projeto está todo dentro da nossa cabeça. A gente que estuda isso há muitos anos, a gente entende o fluxo, mas a gente não tem como fazer. Entendeu? Infelizmente. Seria, assim, seria uma coisa o máximo. Imagine essa questão do comportamento, questão de enzimática. Nossa, seria incrível se tivesse tudo bem delimitado, né? Isso. Seria mais, se tudo der certo. Não, se a gente conseguisse fazer isso, não teria mais discussão. Ninguém iria questionar se qualquer enfermeiro do Brasil dissesse, eu vou colocar larva naquela ferida. Ninguém ia questionar nada. Você está entendendo? Porque você já via a coisa toda pronta. Ela vai fazer isso nesse tempo e o resultado vai ser esse naquele tempo. Ponto. Não é verdade? Fundamentado. Seria muito, muito bom. Mas, assim, vocês, futuros doutores, por favor, estudem isso. Façam isso, por favor. Claro, eu vou até te mandar mensagem depois pedindo as literaturas. Pode mandar. Mande que eu envio para vocês. Sem problema. É uma pergunta que teve várias gente perguntando, sobre o que acontece com as larvas. Você pode reutilizá-la?
Ou você descarta? Como é esse descarte? Você bota fogo, por exemplo? As larvas a gente não reutiliza, até por uma questão de ética para com o doente e para com o animal, né? Essas larvas, elas são descartadas no lixo biológico ou no álcool a 70, à medida que a gente faz a retirada delas. Obrigatoriamente precisa ser no álcool a 70? Não. Ela pode ser descartada no lixo infectante. Juliane, só no lixo infectante? Não, também. Porque a gente faz terapia larval em ambulatório e a gente faz terapia larval em domicílio, certo? Essa é uma das outras grandes vantagens da terapia larval. Eu posso fazer no domicílio do usuário e eu posso fazer no ambulatório. Eu não preciso internar uma pessoa para fazer terapia larval, tá certo? E, assim, o custo cai muito no processo quando você consegue fazer a nível de ambulatório. Em nível... Não. E foi o que você perguntou, Isaac, que eu já me esqueci? O que no caso era se... O descarte. A gente não reutiliza, apesar de, ela, se eu tirar a larva da minha ferida e colocar na sua, tá certo? O contaminante grosseiro que vai estar vai ser no corpo dela, porque no interior dela não tem problema de infecção cruzada, porque ela já matou tudo que ela digeriu. A gente a captura, lá atrás, quando eu mostrei a armadilhazinha, quando a gente captura a larva, só para vocês terem noção de como é o começo do processo, ela fica naquele insetário que eu mostrei para vocês, a primeira postura delas é descartada, porque essa dieta específica difere da dieta que ela tem no meio ambiente. No meio ambiente, onde é que você acha a mosca? Na pocilga, na feira livre, nos estábulos, nos açougues, na carne podre, não é isso? Então, quando a gente traz a mosca para dentro do insetário, ela fica se alimentando, a primeira postura delas é jogada fora, a partir da segunda postura delas é que a gente começa a incubar os ovinhos para que eles se transformem em larva. E isso tem estudo microbiológico. A gente só libera a larva para ser usada na ferida quando ela está isenta de patógenos grosseiros. E ela passa por um processo, o ovo passa por um processo de desinfecção de alto nível. Ele é desinfetado com paraformaldeído e hipoclorito de sódio. Você entendeu? Que aí eu não posso fazer isso com a larva que eu tirei daquele portador. Eu não tenho como trazer aquela larva que já foi para um ambiente hospitalar e devolver para a minha colônia para ela ser mosca de novo, compreendeu? Até porque a mosca tem um ciclo específico e com 30 dias, mais ou menos, ela vai morrer. E o ciclo dela é esse. É ovo, larva, pupa e mosca de novo. Entende? 30 dias ela vai morrer. Tá certo? É mais ou menos assim que funciona. Sim. Acho que é isso. A gente gostaria de agradecer, né? Foi muito boa essa palestra. Dá até vontade agora de fazer terapia larval aqui no Rio de Janeiro. Isso é bom. É bom. Porque foi uma coisa que eu gostei bastante, foi que você mostrou que é fácil para a gente, profissional, que sabe como funciona, falar sim para o procedimento. Mas como que a comunidade vai receber isso? Aí vocês, como método de disseminar o conhecimento, foram num bar mostrar à população como que é essa terapia. E a educação e saúde mostra-se é o mais importante, até para o manejo de uma ferida que ela possa ter lá no futuro. E as meninas, por exemplo, só lhe interrompendo, Isaac, as meninas da biologia, por exemplo, elas vão nos interiores. Elas dão aula às criancinhas das escolas públicas e elas fazem trabalho de campo. Renata e o pessoal de biomedicina, de biologia, eles vão a campo e eles fazem brincadeiras com as crianças, mostrando o que é a mosca, falando da larvinha. Então, a gente tenta educar desde o início, para que o preconceito morra na verdade, criança não tem preconceito, né? A gente é que induz a criança a ser preconceituosa. Então, assim, as meninas fazem um trabalho muito lindo. Na verdade, assim, ser desse grupo, ser dessa equipe, só acrescentou muito a minha vida, só me tornou um ser humano melhor, sabe? Porque a gente sozinho, isoladamente, a gente não faz nada, e a gente precisa do outro para crescer, né? Quanto mais você brilha, mais luz você joga no caminho das pessoas que estão passando pelo teu. Então, é isso que vale, eu acho, sabe? E é isso que o meu grupo faz com muita propriedade. Eu sou muito grata a todos eles por isso.
E eu agradeço, porque com certeza a sua luz, né, atingiu a gente. Imagina. Porque você deixou a gente... Muita gente falou que uma pessoa comentou que estava desanimado por causa, né, do problema que a enfermagem está sofrendo, mas essa palestra foi como se fosse uma injeção de ânimo. Ai, gente, não faça eu chorar não, por favor, porque eu sempre choro, é muito feio. A pessoa sempre chora, todas as vezes. Mas deixa eu dizer uma coisa para quem está desanimado. Gente, enfermagem assim como a terapia é um divisor de água, sabe? Enfermagem é aquela profissão que as pessoas acham que veio substituir alguma coisa que faltava em algo, não. Eu vejo muitos comentários no Instagram. Eu vou deixar a enfermagem porque não dá dinheiro. Eu vou deixar a enfermagem porque eu não sou valorizado. Quem tem que se valorizar é você. O seu valor, quem tem que dar é você. Né? Minhas filhas e minha mãe dizia muito que eu era prepotente porque eu dizia que eu era a melhor enfermeira que eu poderia ser, mas é verdade, é isso que eu acho. Quando eu digo a vocês que eu quero ser enfermeira em todas as vidas que eu viver, é a mais pura verdade. Vocês não me conhecem e não precisam acreditar em mim, mas Deus sabe que eu estou dizendo a mais pura verdade. E eu digo a ele, quando eu morrer, eu quero ser enfermeira lá no céu, porque depois eu volto, eu quero ser enfermeira de novo, porque assim, não vejo como você modificar vidas, não vejo como você transformar vidas em outra profissão. Acho todas elas muito louváveis, admiro todas elas, mas a gente, quem é que fica quando todo mundo vai embora? Dentro de uma instituição de saúde, quem é que fica? Enfermagem. Concordam comigo? Quem é que está lá na hora que detecta a parada cardiorrespiratória? Enfermagem. Quem é que está lá na hora que o médico vai entubar? Enfermagem. Quem é que está lá quando ninguém quer aspirar? Enfermagem. Quem é que fica quando a família vai embora? Enfermagem. Quem é que segura a mão na hora que alguém perdeu alguém? Enfermagem. Então, enfermagem pode, enfermagem faz. E eu me arrepio até hoje quando eu falo da minha profissão. Minha filha mais nova, ela diz assim, mãe, eu queria muito que meu olho brilhasse como o seu brilha quando você fala do que você faz. Ontem, ela me perguntou, o que é que você mais gosta de fazer? Eu digo, ser enfermeira. Antes eu gosto mais de ser mãe, mas em segundo lugar eu gosto mais de ser enfermeira. E eu brigo, e eu vou discutir, eu vou brigar. Vocês vão ver eu me trocando na internet com as pessoas, quando alguém fala de enfermagem. Eu fico muito virada. Você está entendendo? Quando alguém diz, porque enfermagem enfermagem pode, enfermagem faz. Cabe a nós, especialmente a vocês, porque eu já estou saindo, né? Daqui a pouco eu estou saindo do sistema, mas vocês que estão chegando têm que ter esse gás, porque nada mais legal do que você escutar de alguém, como eu escutei, meu paciente me mandou um áudio há 3 ou 4 dias atrás dizendo, foi por causa da senhora que eu estou andando 2, 3 quilômetros hoje, depois de ter perdido a minha perna. Então, a gente pode, a gente faz. Então, não se desanimem, porque a gente muda o mundo. O ano 2020 veio, alguém preconizou que 2020 ia ser o ano de enfermagem, vai ser. Só que compete a gente fazer o ano que a gente quer, não é verdade? Se você quiser um ano deitado no chão, como aconteceu de uma colega que filmou, em algum hospital do Rio, se eu não me engano, a enfermagem dormindo no chão e as outras profissões dormindo no ar-condicionado, tenha certeza que se eu fosse enfermeira desse hospital, eu estava ocupando uma daquelas camas. Vocês não têm. Entendeu? Não tem cama não para mim, eu vou me embora. Você está entendendo? Vou me embora, vou registrar na minha ocorrência que eu estou indo embora, porque não tem cama para dormir, e eu não vou dormir no chão. Entende? Porque iguais perante a Constituição brasileira. Entende? Que estão querendo rasgar agora, mas enfim. Somos todos iguais. Se o cara dorme de cama, eu vou dormir de cama, tem. Se o cara dorme no chão, eu vou dormir no chão. Perfeito. Se não tem máscara N95 para enfermagem não vai. Se só tem máscara N95 para determinada categoria, deixa ela lá e vai embora. Juliane, mas as pessoas elas estão morrendo. As pessoas estão morrendo se você fizer sua parte ou se você não fizer sua parte. Infelizmente, essa é a verdade, gente. Não estou aqui dizendo que nós sejamos negligentes. Jamais. Estou dizendo que a gente precisa. Qual é a premissa de um atendimento de emergência? A segurança primeira tem que ser de quem? A pessoa que vai socorrer, né? Assim, então, eu tenho que ficar seguro para eu prover segurança. Se eu não estou seguro, como é que eu vou dar segurança a alguém que eu estou cuidando, gente? Eu não tenho como, não é verdade? Então,
muito jovens e que estão começando a vida agora na enfermagem precisam entender isso. Vocês que determinam o fazer de vocês, entendeu? Precisa estudar. Precisa estudar, isso aí está claro. Né? Eu estudo todos os dias, até hoje. Já me aposentei de um vínculo faz 6 anos, e ainda vou me aposentar de outro, não sei quando, acho que parece que é com 70 anos, eles ainda vão ter que me aguentar uns 13 anos lá no hospital. Mas, enfim, a gente é que determina o nosso cenário. E se o cenário não lhe agrada, se empodere e saia dele, entendeu? Porque aí você não vai dormir no chão. Não vai se travestir de um saco de lixo para ir aspirar um paciente com Covid. Entendeu? Porque, assim, se todo mundo tiver vestido de saco de lixo, Juliane vai vestir de saco de lixo. Mas se tiver uma pessoa com avental impermeável, Juliane vai querer um avental impermeável. Porque é um inerente, não é verdade? Não é? É. Então, assim, é essa dica que eu dou para vocês. Muito obrigada, viu? Foi ótima a nossa conversa. Eu sei que eu falei demais, eu sempre falo demais, né? Eu espero que vocês saiam daqui contagiados, sabendo que nós temos uma profissão que é ímpar, né? E que ela realmente transforma mundo, vida, enfim, tudo, desde que a gente saiba realmente qual é o lugar que a gente vai escolher dentro dela. Sim. Né? E ela pode ser, sim, muito valorizada, muito ovacionada, mais que aplausos, a gente precisa de EPI, a gente sempre ouve isso, mas eu acho que a gente precisa não só de EPI, a gente precisa entender qual é a força que cada um de nós tem, para que a gente possa realmente ser vamos dizer assim, o líder daquela equipe que escolheu estar naquele lugar. E se você vir que não dá para você, meu amigo, pega sua mochilinha e vá para casa, vá fazer outra coisa, entende? Porque tem tantas oportunidades, tantas possibilidades. Se você é enfermagem, seja enfermagem. E saiba que vai ser árduo, mas é muito bom. É muito bom seu olho brilhar 40 anos depois que você se formou. E você ter certeza de que você quer isso para o resto da sua vida. É muito bom. É indescritível. Espero ser assim, né? Um dia. Eu sou técnico de enfermagem já, né? Agora estou me graduando em enfermagem. E eu sou um dos maiores defensores da enfermagem, posso falar assim. Tem que se empoderar, né? Como você fala. Sim. Então, eu posso dizer que eu sou, né, um dos defensores da enfermagem. A Liga veio com esse objetivo, né? A gente não quer só aprimorar o conhecimento em estomaterapia. Antes de estomaterapeutas, nós vamos ser enfermeiros. Então, a gente tem que empoderar a nossa classe. E é o que falta para a gente, é o nosso próprio empoderamento. E, assim, só pegando um gancho nessa sua fala, não percamos de vista que a especialidade, ela é um app que vem com a sua profissão. Você é enfermeiro. Se você é mestre, se você é doutor, se você é especialista, não interessa. Não interessa esse app, interessa que você é enfermeiro. Então, eu não sou estomaterapeuta, eu sou dermatologista, tá? E quando eu estou fazendo um procedimento num doente meu que porta uma ferida, porque eu não trato ferida, eu trato pessoas, né? Quando eu estou fazendo um procedimento num usuário meu que porta ferida e ele está com dor, eu paro o procedimento e se ele não tiver um acesso venoso, eu vou funcionar porque eu sou enfermeira. Eu não vou esperar que um colega venha funcionar a veia, porque ele está com dor agora, ele não está com dor daqui a pouco. Você entendeu? Então, é isso que você acabou de falar. Antes de ser estomaterapeuta, antes de ser dermato, nefrologista, cardiologista, você é enfermeiro. Então, você tem que entender que o portador, ele não é um fragmento, ele não é um pé, um dedo, uma perna. Ele é uma pessoa que precisa ser vista como uma pessoa. E que se ele tem dor, você vai parar o procedimento todas as vezes que ele pedir. E se o remédio sintomático não está adiantando, e você não é o enfermeiro daquele setor, você vai procurar o médico dele e dizer, esse remédio não tá servindo. Isso é trabalhar a integralidade do si. Né? Esse remédio que você passou, nessa fração de tempo, não está dando conta. Então, vamos mexer nisso aqui, por favor,
A gente até manda, mas não é para mandar, né, gente? É para pedir. Vamos mexer nisso aqui, por favor, porque desse jeito tá, né, tá interferindo. E dor atrapalha a cicatrização, eu preciso entender isso. Dor faz vasoconstricção e atrapalha a cicatrização. Então, se ele atrapalha a cicatrização, eu vou usar larva, eu vou usar cobertura de manguarda e ele não vai fechar. Não é assim? Sim, exatamente. Chega, já falei demais. Eu queria saber se algum diretor da LACENF queria falar. Larissa, quer falar alguma coisa? Gostaria de agradecer também. Eu tinha assistido uma live sua. Larissa, você fez um vídeo, não foi, no Stories? Foi. Estava linda. Obrigada. Você é maravilhosa. Eu assisti você numa live, né? Comentei com o pessoal e a gente tem que trazer. E assim, foi ótimo, foi excelente. O que eu tinha perdido da live, né, porque eu entrei um pouco atrasada, você contemplou com certeza aqui. Foi, assim, um mundo de descobertas, né? Algumas dúvidas minhas foram sendo tiradas ao longo, o Isaac mandou uma, e realmente é só agradecer, não só pela aula, né, mas por essa verdadeira injeção de ânimo, como o Isaac disse, que você trouxe aqui pra gente hoje. Foi maravilhoso. Muito obrigada. Eu que agradeço a vocês todos, gente. Agradecendo a todos vocês, tá, pela oportunidade, dizer que foi muito bom esse encontro nosso e que eu espero que vocês, jovens, vocês entronizem que o quão a enfermagem é grande e façam realmente ela crescer sempre mais, porque, assim, o mundo precisa, né, de uma enfermagem de qualidade e cabe a gente dar qualidade à profissão que a gente escolheu. Muito obrigada por me ouvirem, muito obrigada pela mundo, fiquem com Deus, se protejam, cuidem-se, né, e que novos encontros possam vir, tá certo? Quando a gente puder presencialmente se ver, que a gente consiga se encontrar, tá certo? Muito obrigada a todos vocês, Isaac em particular, pela mediação da live, tá? Muito obrigada pelo convite, muito obrigada pela oportunidade, tá bom? Obrigado. Um grande abraço a todos vocês. Abraço. Obrigado a todos que participaram. Obrigada aos participantes também, gente. Tchau, gente. Tchau.